Quando o julgador vai analisar um caso, ele conversa com pessoas, ele tem que ouvir pessoas. O direito se vale, por vezes, e tem que se valer, por determinados, eu diria, subterfúgios, um jeitinho para poder conversar com pessoas. A gente entender pessoa física ou pessoa natural é fácil. Eu, não é? Eu, você, a gente, pessoa física, pessoa natural. E o juiz conversa com a gente. Como é que é o caso? Fala para mim, explica, faz questionamentos, etc, etc. Mas há uma situação interessante, porque as empresas, por exemplo, elas são pessoas, elas têm direitos e têm deveres, não é? Elas têm determinadas obrigações, juridicamente falando. E o direito se vale, então, isso que eu estava dizendo, desse subterfúgio, de criar de forma ficta, não é? Determinadas situações. Então, por exemplo, a teoria da ficção que cria a pessoa jurídica como forma de ser ouvida em juízo é um ótimo exemplo. O que é essa pessoa jurídica? Savigny criou e falou que, baseado nessa teoria da ficção, era uma pessoa sujeito de direitos e deveres, né, para que tivesse uma representatividade econômica e por aí afora vai. Pois bem, quais são os elementos constitutivos das pessoas jurídicas? Primeiro, elemento pessoal. É necessário que existam pessoas. Hoje, com a MEI, empresa individual ou microempresa individual, fica fácil a gente entender. Basta uma pessoa hoje para que se constitua uma pessoa jurídica, em termos de elemento pessoal. O outro são os meios econômicos. Para se constituir uma pessoa jurídica, é necessário um patrimônio, né, destinado a tal. Em terceiro lugar, talvez o mais importante, ao meu ver, é o escopo. O que é esse escopo? O escopo, pessoal, é a finalidade, o objetivo. Qual a finalidade, qual o objetivo da pessoa jurídica que você está constituindo? O Estado precisa saber. Eu posso muito bem dizer para o Estado, olha, eu estou montando uma empresa, uma pessoa jurídica, cuja finalidade é ministrar treinamento. Oh, bacana, joia, é o que eu fiz a vida toda. Só que no meu caso é treinamento para a capacitação de pessoas nas empresas. Mas poderia ser, por exemplo, treinamento para capacitar as pessoas para produzir dinamite, produzir explosivo, para guerrilha, e sei lá, alguma coisa assim. Então, pessoal, eu quero dizer que o Estado precisa saber qual a finalidade da sua pessoa jurídica. Tá bom, é produzir pólvora. Sem problema por produzir pólvora. Para fabricar o fósforo, a cabecinha do fósforo lá que é de pólvora. Mas, veja bem, se a minha empresa ela produz 10 milhões de toneladas de pólvora por ano, com certeza não é para produzir fósforo. Então, o Estado ele precisa manter esse controle. E em quarto lugar, pessoal, é o registro, não é? É o registro nos diversos segmentos, eu digo assim, seja municipal, estadual ou federal. É registrar. É dizer para o Estado que existe efetivamente uma pessoa, né? Assim como a pessoa física. Nós, quando que nossos pais informam para o Estado que nós existimos? É quando vão lá em cartório e registro, né? Tem lá o registro de nascimento, a certidão de nascimento. As empresas, a pessoa jurídica também dessa mesma forma, que podem ser associações ou fundações. Bacana a gente diferenciar isso. Associações, pessoal, são aquelas pessoas jurídicas em que pessoas físicas naturais se unem ou se associam com uma finalidade específica. Não é? Vocês vão estudar certamente isso, ou a gente estuda, melhor dizendo, lá em direito comercial. No direito civil também se vê muito isso. E a fundação? Fundação, ela não visa lucro, e é aquela PJ, que a gente chama, pessoa jurídica, cujo patrimônio tem uma destinação específica,
não é? Fundação Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, sei lá, essas fundações que existem por aí. Acontece um fato interessantíssimo. O que acontece quando uma pessoa jurídica falece? Falece. Quando é decretada a sua falência? O ser humano, quando falece, a pessoa física, o patrimônio que fica, pessoal, ele é responsável pelos débitos, não é? Do decúbito, da pessoa que faleceu. Nesse caso, é o espólio. Não se entra com ação na justiça contra a pessoa que faleceu. Entra com ação contra o espólio, quer dizer, contra o patrimônio que ela deixou. E no caso da pessoa jurídica, foi decretada a sua falência, aspas para esse falecimento, só para fazer uma analogia com a pessoa física. E aí? E os credores? Bom, pessoal, o que resta é a massa falida, o patrimônio da empresa, não é? Matérias-primas, equipamentos, tecnologia, o know-how, enfim, massa falida. Então, as pessoas vão entrar com ação contra a massa falida que era da empresa tal, que hoje já não existe mais. Tanto o espólio quanto a massa falida tem-se o nome de quase pessoa jurídica. Por que quase pessoa jurídica? Porque ambas também são portadoras de direitos e deveres. Tá bom? Pensa nisso. Deixa um joinha lá. Obrigado.